Meus irmãos, nós estamos hoje na segunda semana, segunda quinta-feira, de uma série de 3 estudos bíblicos acerca do perdão. Na semana passada, nós falamos sobre a importância, a necessidade do ato de perdoar. O ato de perdoar, o perdão à luz da Bíblia. E podemos discorrer na palavra de Deus acerca da necessidade do ato de perdoar. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, porém o tema que nós vamos tratar hoje é o outro lado da moeda. Hoje nós vamos estudar acerca das verdades bíblicas acerca do pedido de perdão. Semana passada foi sobre o ofendido que precisa perdoar. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o ofensor que precisa pedir perdão. E eu confesso que para mim é um desafio nessa noite ministrar acerca desse tema, porque é a primeira vez que eu farei isso, porque eu não havia antes me debruçado, me aprofundado acerca dessa temática. Algumas vezes estivemos falando sobre o perdão, perdoar. O crente precisa perdoar. Mas eu entendo e eu creio que Deus tem também me conduzido a compreender e a transmitir para a amada igreja acerca da necessidade de pedir perdão. O crente também precisa pedir perdão. E como nós buscamos compreender acerca do ato de perdoar, hoje nós precisamos entender também o que é pedir perdão, por que é importante e por que é necessário que essa atitude, essa conduta faça parte da nossa vida, da vida do crente. O texto bíblico que nós vamos usar para basear o nosso estudo nessa noite, a nossa ministração dessa noite, está no livro de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher?
Entrei em tua casa e não me trouxestes água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungistes a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isto, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Que Deus digne-se de aplicar esta porção da sua palavra lida nos nossos corações. Eu destaco o versículo de número 47, amados. Por tudo isto eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. A primeira coisa que nós aprendemos nessa noite acerca do ato de pedir perdão à luz da palavra de Deus é que o perdão é um ato de amor. Pedir perdão é um ato de amor. Perdoar é um ato de amor, mas pedir perdão também é um ato de amor. Às vezes a pessoa que está na condição de ofensor, a ofensa cometida, o mal cometido contra outrem, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na igreja, na rua, com os vizinhos, mas o mal cometido por meio de palavras ou por meio de ações, deixa o indivíduo, eu e você, numa condição de ofensor, ofendemos alguém, ferimos alguém, machucamos alguém, e agora nós precisamos compreender o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina, quais princípios estão presentes, intrínsecos na palavra de Deus, os quais podemos extrair para a nossa vida, para que possamos, ao compreender, ao termos entendimento, racionalidade do texto bíblico, nós compreendendo a importância do ato de pedir perdão. Essa conduta faça parte das nossas vidas, e a primeira coisa é saber que pedir perdão é um ato de amor. A princípio parece contraditório. Como é que eu amo se eu acabei de ofender? Porque, queridos, a ofensa na nossa vida, ela não pode ser uma conduta contínua, uma prática contínua. Ela não pode fazer parte da minha conduta. A ofensa, quando eu cometo mal contra alguém, com a minha boca ou com os meus atos, ela só pode ser um acidente. Ela deve ter sido apenas um acidente, um erro, um equívoco. Eu ofendi alguém porque eu cometi um erro, não porque a minha conduta é esta. A minha conduta ela tem outra direção, mas um acidente na minha conduta, um desvio na minha conduta me fez ofender alguém, me fez cometer um mal contra alguém. Por isso que o ato de pedir perdão é um ato de amor, porque a minha conduta, a minha direção é de quem ama. Eu e você estamos na direção do amor e não da ofensa. Somente aquele que ama é capaz de pedir perdão. Porque aquele que não ama, ele não volta para pedir perdão. Ele não tem arrependimento. Aquele que não ama, ele não reconhece o seu erro,
a ofensa e o mal cometido. Só fará isso aquele que ama de verdade. Pedir perdão, nós aprendemos na vida desta mulher hoje à noite, que é uma pura e forte manifestação de amor. O texto que nós acabamos de ler é um relato bíblico, não é uma parábola, não é uma história contada por Jesus, mas é um relato bíblico, algo ocorrido, citado nos evangelhos, e Lucas ele descreve com riqueza de detalhes como aconteceu. Aquela mulher, ela demonstra muito amor para alcançar o perdão. Para que ela pudesse alcançar o perdão pelos seus pecados, ela manifesta muito amor por aquele que ela entendeu ser capaz de lhe perdoar. E para isso, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos neste primeiro tópico, acerca do pedido de perdão. Pedir perdão é um ato de amor, porque ele nos faz superar a humilhação, o orgulho e a vergonha. Pedir perdão é um ato de amor, porque ele nos faz superar a humilhação, o orgulho e a vergonha. Aquela mulher supera a humilhação porque o pecado dela era conhecido. Ela não era uma mulher estranha naquela comunidade. Primeiro que o escritor do texto bíblico, ele já diz que ela era pecadora. Antes de falar acerca do fato bíblico, ele diz que uma mulher pecadora daquela cidade vai até a casa de Simão. Logo após ele diz que após Simão ver toda aquela cena da mulher, ela chorou nos pés de Jesus, enxugou os seus pés com os cabelos, beijou os pés, ungiu os pés. Simão vê tudo aquilo e ele pensa da seguinte forma: se este fosse profeta, saberia quem é essa que está tocando nele. É uma pecadora, é uma mulher pecadora. Simão também sabia que a mulher era pecadora. Nos permite compreender que o pecado dela era conhecido, embora a Bíblia não diga qual era o pecado dela. Provavelmente ou um pecado de adultério ou pecado de prostituição, conhecido, presente em outros episódios bíblicos. E quando se refere à mulher pecadora, geralmente nós ligamos, eu não estou afirmando isso, mas nós ligamos a isso. E era um pecado não escondido, mas era um pecado explícito. Aquele que comete a ofensa, aquele que comete o mal, ele sente-se humilhado em ter que voltar para pedir perdão. Porque as pessoas apontam o erro. Quando nós erramos, irmãos, as pessoas elas olham para o nosso erro e elas dizem assim: quem diria? Fulano está fazendo isso. Quem diria? Cicrano fez aquilo. Como pode? Está na igreja todo domingo. Diz que é crente. Coloca uma Bíblia debaixo do braço. Mas olha só o que fez. Pedir perdão é superar a humilhação de estar na condição de ofensor. Pedir perdão é superar a humilhação de estar na condição de ofensor. Pedir perdão é superar o orgulho. Pedir perdão é um ato de amor, porque nos faz superar o orgulho. O orgulho nos diz assim: eu não preciso pedir perdão coisa nenhuma. Afinal de contas, ninguém é santo. Eu não preciso pedir perdão, não.
Porque eu sou sincero, eu só falo a verdade. Se ofendeu, problema de quem se ofendeu. Mas eu falei a verdade, sem querer saber se ofendeu, se não ofendeu, sem querer saber se feriu, se não feriu. Usa o argumento de que falou a verdade, de que é sincero, para ferir, para magoar, sem amar. E uma frase nos diz assim: toda palavra dita fora de hora é uma palavra maldita, por mais verdadeira que ela seja. Portanto, querido, o ato de pedir perdão é um ato de amor, porque nos faz superar esse tipo de orgulho. Perceba que às vezes nos deparamos com situações que nós ou outros dizem assim: eu não vou pedir perdão não, eu não vou me desculpar não, porque ninguém paga minhas contas não, eu sou dono do meu nariz, eu não vou pedir perdão não, porque ninguém é melhor do que eu não, porque fulano também faz isso e não volta para pedir perdão. Eu não vou pedir perdão coisa nenhuma, não vou me desculpar não, eu não estou errado. Uma das coisas que eu mais consigo enxergar no orgulho é que o orgulho ele nos engana. O orgulho nos diz que nós estamos em uma posição que nós não estamos. O orgulho nos diz que nós não estamos errados. Nós podemos dormir tranquilos, porque tem alguém que está pior do que nós. Fulano fez pior ainda, então eu não vou pedir perdão. O orgulho nos engana. O ato de pedir perdão supera esse tipo de situação. Pedir perdão é negar o orgulho. Pedir perdão é negar a humilhação. E pedir perdão é negar a vergonha. Aquele que comete a ofensa, escute agora isso que eu vou lhe dizer. Aquele que comete a ofensa, ele carrega a culpa. Ele traz sobre si a culpa. E a pessoa que carrega a culpa, ela tem vergonha. A culpa gera vergonha na pessoa. Vi alguns dados de que grande parte de pessoas que cometeram suicídio e deixaram relatos antes de fazê-lo, falaram da vergonha dos seus atos. Estou me despedindo, porque não suportei mais olhar na sua cara pelo que eu fiz com você. Estou me despedindo pela vergonha insuportável pelas coisas que fiz. Muitas pessoas terão a sua própria vida por causa da vergonha que a culpa traz a si. Pedir perdão é um ato de amor, porque nos faz superar essa vergonha. Pedir perdão nos faz superar a humilhação, o orgulho e a vergonha. Essa mulher superou tudo isso, porque ela entrou numa casa que ela não foi convidada. Ela, sabendo da sua condição de pecadora e sabendo que as pessoas assim sabiam acerca dela, ainda assim ela entrou na casa daquele fariseu. Não era na casa de alguém, de alguma pessoa qualquer da sociedade. Ela entrou lá, ela se jogou nos pés de Jesus, superando toda a humilhação diante daquelas pessoas, a vergonha de estar ali, porque ela estava manifestando um singelo e profundo ato de amor. Por isso, irmãos, que eu não tenho dúvida, nesse primeiro tópico, que pedir perdão é um ato de amor. Tudo aquilo que aquela mulher fez revela para nós muito amor. Jesus diz isso no versículo de número 37. Por tudo isso, te asseguro que o grande amor por ela demonstrado nos seus atos. O grande amor por ela demonstrado.
prova que os seus muitos pecados estão perdoados. O amor gera perdão de pecados. Por isso a necessidade de compreendermos que o ato de pedir perdão é um ato de amor. Mas também é preciso entender, é preciso que nós avancemos e possamos compreender que o ato de pedir perdão não é só um ato de amor, mas também pedir perdão é romper com um ciclo de maldição. Eu quero chamar a sua atenção para este segundo tópico. Eu vou repetir o que diz o segundo tópico. Pedir perdão é romper um ciclo de maldição. E eu gostaria de, nos próximos minutos, dizer a você que ciclo de maldição é esse. Felipe Jansen, no seu livro Maravilhosa Graça, ele diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Vou repetir para você. O perdão é a única alternativa que pode romper ou deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Somente o perdão pode quebrar, romper esse ciclo. O perdão é romper, ou pedir perdão é romper um ciclo de maldição. Esse ciclo se forma a partir da ofensa. Quando acontece a ofensa, essas três coisas passam a fazer parte da vida dos envolvidos. O ofendido, ódio. O ofensor, culpa. Ambos, a dor. Aquele que é ofendido, ele pode desenvolver em si o terrível sentimento do ódio, da amargura, do ressentimento, de não poder ver, de não poder ouvir falar. Enquanto que o ofensor, ele é envolvido, revestido, tomado pelo sentimento da culpa. E a culpa faz com que você fuja. A culpa faz com que você não tenha mais plenitude na vida, porque a culpa aprisiona o indivíduo. A culpa é um laço que aprisiona, que tira a liberdade, que não permite mais que se viva plenamente. Você quer ver um exemplo? Alguém que faz o mal contra alguém, que fala de alguém, alguém que calunia outra pessoa, fala mal de uma pessoa, e de repente ela vai passando na rua e vê aquela pessoa vindo na sua direção, ela geralmente toma uma atitude de mudar de calçada. Ela tem tanta vergonha que ela não quer encontrar com a pessoa. A culpa tira a liberdade. A culpa tira a liberdade. O ódio é mais forte ainda, porque o ódio, eu estava escrevendo esse esboço, imaginando algumas situações, enquanto a culpa faz alguém mudar de calçado, o ódio faz com que a pessoa volte. Você vai na rua e vê aquela pessoa e você está cheio de ódio, você não quer nem mudar de calçado, você volta e pega uma outra rua. A dor está presente naquele que tem ódio e a dor está presente naquele que carrega culpa. Porque a ofensa, ela cria um ciclo de ódio, de culpa e de dor. E somente o perdão pode quebrar esse ciclo. E somente o pedido de perdão provoca a quebra desse ciclo. Para que haja perdão, eu preciso pedir perdão. Eu preciso entender que pedir perdão é andar na direção de quebrar maldição na minha vida. Pedir perdão
É ir no sentido de tirar de sobre mim toda maldição que a culpa pode me trazer. Muitas pessoas andam carregando esse fardo, porque não tiveram ainda o entendimento do que é o pedir perdão, o pedido de perdão. Pedir perdão é dizer assim: eu não aceito mais essa maldição sobre mim. Eu não aceito mais viver escravo, prisioneiro. Pedir perdão é cortar o laço da maldição. É romper com esse ciclo de maldição. Quando eu peço perdão, eu expresso o genuíno desejo de reverter a maldição que produz dor em um novo ambiente alicerçado na graça. Pedir perdão é dar a meia volta. Pedir perdão é sair da direção da ofensa, voltar na contramão, na direção da graça. A direção da ofensa não é a minha conduta, não é a minha direção. Eu preciso voltar, eu preciso pegar o primeiro retorno. Isso acontece quando eu tenho a coragem de pedir perdão. Aquela mulher fez exatamente isso naquele momento, não precisou abrir a sua boca. E esse tópico diz exatamente que o pedido de perdão é muito mais do que o falar. Isso chama a atenção, meus amados, pelo seguinte: às vezes se pede perdão para se ficar bem, ou na busca, na tentativa de ficar bem. Bem com Deus, bem com a igreja, poder ceiar, criar uma relação amistosa com o outro. Então, se é só pedir perdão, eu vou lá e peço perdão, está resolvido. Assim nós agimos quando nós não temos a compreensão real do que é o pedido de perdão. O pedido de perdão não é apenas falar, me perdoa, mas o pedido de perdão é a expressão de amor. Pedir perdão é a genuína expressão de amor, de dizer para o outro: eu estou arrependido e eu preciso do seu perdão, porque eu preciso continuar caminhando com você. Você percebe a profundidade disso? Como é diferente de dizer assim, me perdoa, e a outra pessoa diz assim, está perdoado, agora você vai para lá e eu vou para cá, estamos resolvidos, você vai ceiar e eu vou ceiar, estamos conversados. O pedido de perdão não é isso, querido. O pedido de perdão é muito mais profundo do que isso. O pedir perdão é amar, é dizer para o outro, eu preciso continuar caminhando contigo. Eu estou arrependido pelo erro que eu cometi, pelo mal que eu fiz. Eu preciso do seu perdão para poder voltar a estar contigo juntos na caminhada. Isso é amar. Se o pedido de perdão não aponta para essa direção, nós precisamos compreender nessa noite o que é pedir perdão. Eu quero abrir um parêntese aqui para fazer uma pergunta assim: por que é que eu e você pedimos perdão a Deus? Pelos nossos pecados. Por quê? O que é que nos faz pedir perdão a Deus? Nas nossas orações, Senhor, perdoa os nossos pecados. Medo. Imagine que se Jesus voltar, você estiver em pecado, já sabe, né? No céu não entra pecado. Medo, temor, tremor, né? Às vezes assim, ó, eu peço perdão a Deus porque a coisa está ruim comigo. Só está acontecendo coisa ruim. Só desgraça. Eu estou em pecado.
Algumas igrejas têm, inclusive, esse padrão de entendimento. Diz assim, fulano está em desgraça porque está em pecado. Olha só, que coisa, perdeu o emprego, está em pecado. Né? Só tem coisa ruim acontecendo porque está em pecado. Então, o que é que a gente faz? Pede perdão a Deus. Ele perdoa os pecados e tudo certo. Por que é que você pede perdão a Deus? Por quê? O que é que te leva a pedir perdão a Deus? É medo? É para poder participar da ceia com a consciência tranquila? Uma vez no mês? Assim, eu pedi perdão a Deus, agora eu posso participar em paz. Não vou estar pecando. Meu irmão, o que nos motiva a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados é porque nós amamos a Deus. Nós não queremos ofender ao Senhor. A ofensa que cometemos contra Deus nos traz dor, nos fere, nos incomoda. A ofensa que nós cometemos contra o Pai Celestial, aquele que nos ama, aquele que nos criou, que nos formou, nos deixa mal, angustiados, abatidos. Nós sabemos que ofendemos a Deus e por amar a Deus, nós pedimos perdão a Ele. É o amor que nos motiva a pedir perdão. Não são essas outras coisas, ou pelo menos não devem ser essas outras coisas. Mas sim o amor que temos por Deus é que nos motiva a pedir perdão a Ele, pelas ofensas que cometemos contra Ele. Assim também é para com os homens. Assim também é para com aquele que nós ofendemos no nosso trabalho, na nossa casa, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos irmãos. É porque nós amamos Ele que nós devemos pedir perdão. Porque se não for o amor que nos motiva a pedir perdão, nós estamos errados nas nossas motivações. E o pastor Carlos diz aqui assim, às vezes fazemos a coisa certa com as motivações erradas. Eu pedi perdão. E você não sabe por que pediu perdão. Talvez para se livrar. O texto bíblico está dizendo assim, eu digo a você, Simão, o muito amor que ela demonstrou. Pedir perdão, irmãos, é porque nós amamos. Somente a experiência, escute isso agora, somente a experiência de me sentir perdoado me capacita a perdoar os outros. Olha só. Somente a experiência de me sentir perdoado me capacita a perdoar os outros. Isso significa dizer que você só pode perdoar se você for perdoado. E só quem vive a experiência de se sentir perdoado poderá perdoar. Eu estou falando aqui, sentir-se perdoado em dois âmbitos, pelo menos. Primeiro, perdoado por Deus. É fundamental, indispensável que você se sinta perdoado por Deus. Ah, pastor, tudo bem, eu sou crente, a gente já sabe disso, eu me sinto perdoado por Deus. Olha, irmãos, muitas vezes nós vivemos dentro da igreja debaixo de acusação, porque nós não sentimos o perdão de Deus. O nosso pecado nos persegue. Nós dizemos assim, foi tão feio o que eu fiz, foi tão grave o que eu fiz, que eu não sinto que Deus me perdoou. Eu me sinto mal ainda. Já passou, mas eu me sinto mal, eu sinto uma culpa. Primeiro eu preciso entender que Deus já me perdoou. Deus já me perdoou. Eu sou uma pessoa perdoada por Deus. E eu preciso viver essa experiência. O fato de não me sentir perdoado por Deus
não anula o perdão dele, ele já fez. Entenda o que eu estou dizendo nesse momento. É preciso viver a experiência do perdão. É preciso se sentir perdoado. E muitas vezes, quando eu não me sinto perdoado, não é porque Deus não me perdoou, Ele já me perdoou. Mas eu preciso compreender que Ele me perdoou para viver essa experiência de alguém que é perdoado por Deus. E o segundo âmbito é com as pessoas mesmo. Não adianta eu ficar dizendo que Deus me perdoou, eu sou perdoado por Deus, enquanto alguém precisa me perdoar e eu não tenho coragem de pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso ser perdoado por alguém. Se você já viveu a experiência de ser perdoado por Deus, você não tem dificuldade de pedir perdão a alguém. Somente as pessoas que têm a experiência de serem perdoadas poderão perdoar. Note que para fazer sentido o meu entendimento sobre perdoar, é necessário compreender a necessidade de me sentir perdoado também. Isso implica diretamente na capacidade de pedir perdão. Só pode perdoar quem já é perdoado. Tem dificuldade em perdoar? Semana passada eu usei um exemplo e disse assim, tem gente que diz assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar, eu perdoo facilmente. Hoje eu trago o inverso. Tem muita gente que tem muita dificuldade de perdoar. Como perdoar uma traição? Como perdoar aquele irmão que caminhava comigo, aquele irmão que estava comigo, que sabia das minhas dificuldades, sabia dos meus problemas, e mesmo assim me traiu, traiu a minha confiança, me caluniou, falou de mim, distorceu tudo. E agora como perdoar uma pessoa dessa, falsa? Estávamos juntos, né? E a pessoa agiu com falsidade. Como perdoar? Tem dificuldade de perdoar? Precisa então começar a pedir perdão. Eu, quando estava estudando essa mensagem de hoje, eu me chocava com algumas coisas. Tem dificuldade de perdoar, precisa começar a pedir perdão para viver a experiência de ser perdoado. Quando você se sentir perdoado, você vai conseguir perdoar. Você entende isso, irmão? Entende isso? Está difícil de entender isso daqui? Se você tem dificuldade de perdoar, se é difícil para você perdoar, então comece a pedir perdão. Você precisa experimentar isso. Quando você experimentar isso, você vencerá a dificuldade de perdoar. O terceiro tópico e último diz assim: o pedido de perdão nos põe em 3 direções. O pedido de perdão nos põe em 3 direções. Primeiro, o pedido de perdão nos dirige a Deus. Quando nós pedimos perdão, primeiramente nos dirigimos a Deus. Você quer ver por quê? Toda ofensa a alguém, primeiro é uma ofensa a Deus. Você já parou para pensar isso? Toda vez que eu ofendo alguém, primeiramente eu estou ofendendo a Deus. Por quê? O que é que Deus tem a ver com a história? A começar pelo Salmo de número 19, se eu não me engano. Não, Salmo 24. Diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e
todos que nele habitam. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos são do Senhor. Todos. Do Senhor são todos. Quando eu ofendo alguém, eu estou ofendendo ao dono. Imagine você a cena de alguém que ofende o filho na frente do pai. Você já viu isso acontecer na escola? Já aconteceu na escola seu filho alguma vez? Você já viu uma criança sendo ofendida por alguém na frente do pai? O que é que tem que acontecer depois? Tem que pedir perdão ao pai e ao filho. Porque o pai se ofende mais do que o próprio filho. É assim ou não é? Quando você ofende o filho, o pai se ofende mais do que o próprio filho. Quando eu ofendo o filho, eu ofendo o pai. Quando eu ofendo o meu irmão, eu estou ofendendo a Deus primeiramente. Por isso que o tópico está dizendo assim: pedir perdão é se dirigir primeiramente a Deus. Por isso, irmãos, que não vale um pedido de perdão superficial, de todo jeito. Deus conhece o teu coração. Você vai se dirigir primeiro a Ele. Quando você pede perdão, o primeiro a ser alcançado, o primeiro alvo do teu pedido de perdão é o próprio Deus. É dizer a Deus: Senhor, me perdoa pela ofensa ao meu irmão, porque eu sei que eu te ofendi. Quando eu ofendo o meu irmão, eu estou ofendendo ao Senhor. Senhor, me perdoa. Pedir perdão. Primeiro estamos reconhecendo diante de Deus o nosso erro. É a primeira direção. Não pense que pedir perdão é uma coisa sua e do outro só. Não. Primeiramente é Deus. A segunda direção para quem pede perdão é o outro. Primeiramente, eu estou me dirigindo a Deus. Segundo, eu estou me dirigindo ao outro. Nos dirigimos ao ofendido. É necessário, por meio do reconhecimento e do arrependimento diante do ofendido, duas coisas: expressar o amor através do pedido de perdão e desativar um dispositivo da ofensa que gera ódio, dor e ressentimento. Olha, eu vou falar de novo sobre essa segunda direção. É necessário pedir perdão. Eu só coloquei duas questões, porque você precisa falar para a pessoa. Porque eu já vi acontecer de alguém dizer assim: eu não falei com fulano, mas eu estou arrependido, eu estou em paz, porque primeiro que eu não faço mais o que eu fiz. Aconteceu, passou, eu só não falei com fulano ainda porque não chegou a hora, não chegou o momento de falar, né? Não chegou o momento de falar. Sabe por que você tem que falar? Sabe por que você tem que se dirigir à pessoa? Primeiro você se dirige a Deus, mas você tem que se dirigir à pessoa também, porque o pedido de perdão, ele expressa o seu amor para com a pessoa que você ofendeu. Pedir perdão é expressar o amor que eu tenho por ele, que eu tenho por ela. Eu peço perdão porque eu amo e cometi um erro. Mas a segunda coisa é muito forte, irmãos. Eu peço perdão, eu me dirijo à pessoa, porque o pedido de perdão desativa um dispositivo gerado pela ofensa. A ofensa gera um dispositivo muito perigoso no coração das pessoas. Tem gente que, se é ofendida, ela nem liga. Você ofende alguém, aquela pessoa faz de conta que nem ouviu, ela continua normal. Ela não se ofende, ela fica tranquila. Mas tem gente, irmãos, que, se ofendida, ela adoece.
Se é ofendida, ela se abate, ela se abala. Ela diz assim: eu não esperava de fulano. Eu esperava de todo mundo, menos de fulano. Ora, eu estou doente com cicrano, porque fez isso, porque falou aquilo, eu não esperava. Quando eu peço perdão, eu desativo esse dispositivo de dor, de ressentimento. Eu não vou permitir que no coração da pessoa se crie essas coisas. Eu desativo, eu desarmo. Você sabe como é o coração daquele que você ofendeu? Não, você não sabe. Você não sabe o que é que você vai gerar no coração da pessoa. Você não sabe o que é que você... naquele que recebeu uma palavra sua ofensiva. Antes que você gere dor, ódio e ressentimento, desarme essa bomba, pedindo perdão, expressando amor. Por isso que a segunda direção, quando nós pedimos perdão, é o outro. E a terceira direção daquele que pede perdão é que nós nos dirigimos a nós mesmos. Primeiro, nos dirigimos a Deus. Segundo, nos dirigimos ao ofendido. E terceiro, nos dirigimos a nós mesmos. Quando pedimos perdão, reconhecemos a nossa natureza frágil e propensa ao erro. Eu estou exposto e vulnerável a errar. Quando eu peço perdão, eu estou reconhecendo a minha fragilidade. Assim como a mulher, nós superamos sentimentos, pensamentos e julgamentos quando nós pedimos perdão. Olha, querido, o pedido de perdão se direciona a mim também, porque com ele eu supero maus sentimentos, maus pensamentos. Eu supero julgamentos. Quando eu peço perdão, eu me liberto. Quando eu peço perdão, eu me liberto. Por isso que ao pedir perdão, eu também estou me dirigindo a mim mesmo. Você percebe a profundidade do pedido de perdão? Talvez antes pedir perdão fosse simplesmente chegar para a pessoa e dizer: me perdoa, Deus te abençoe, amém. Pedir perdão é muito mais profundo do que isso. Pedir perdão é amar. Pedir perdão é se dirigir a Deus, primeiramente, se dirigir ao outro e se dirigir a mim mesmo. Pedir perdão é me libertar da culpa. Pedir perdão é superar aquilo que me prende, me amarra, me embaraça. Pedir perdão é transbordar da graça, do amor e da presença de Deus. Olha, irmãos, eu vou repetir isso daqui porque é muito profundo. Pedir perdão é transbordar da graça, do amor e da presença de Deus. Quando eu estou cheio e transbordando da presença, da graça e do amor de Deus, eu peço perdão. Quando me faltam esses elementos, eu não sou capaz de pedir perdão. Eu não consigo pedir perdão quando eu não tenho na minha vida a presença, a graça, o amor de Deus. Pedir perdão, irmãos, é voltar para perto. Né? Pedir perdão é voltar para perto. Isso é tremendo, é maravilhoso. Pedir perdão não é um acerto de contas para se despedir. Pedir perdão
é um acerto de contas para voltar para perto. Lembre-se do filho pródigo. Quando ele resolve pedir perdão, ele diz assim: eu voltarei para o meu pai. Pedir perdão é voltar para o convívio. Pedir perdão é estar junto de novo. Somente quando o fazemos movidos pelo amor é que nós conseguimos voltar para perto, para a convivência. Somente quando o perdão ou o pedido de perdão nas nossas vidas é motivado pelo amor, pela presença e pela graça de Deus, é que nós podemos retornar à nossa real identidade, retornar ao estado anterior, antes do acidente. Quando o amor nos move ao pedido de perdão, nós não nos afastamos, nós retornamos, voltamos à convivência.